Olá! Hoje a gente vai falar sobre as questões do processo administrativo disciplinar. A matéria é importante para quem é servidor público. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto no Saber Direito Debate é o professor Juarez Júnior. Ele que é especialista em Direito Constitucional, professor de cursos de pós-graduação e, além disso, oficial da Polícia Militar do Estado do Ceará. Professor, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Eu que te agradeço. Pois é, professor, o assunto das aulas, processo administrativo disciplinar, né? Qual que é a finalidade disso? Bom, Daiane, o serviço público precisa de uma regularidade. É necessário que os servidores que são selecionados pelo concurso público e qualificados nos cursos de formação das diversas categorias profissionais dentro do serviço público, eles precisam ter uma dimensão de controle. Então, o direito disciplinar se presta justamente a isso, ele se presta a estabelecer padrões de controle interno da regularidade funcional. Então, nós temos os servidores que chegam ao serviço público, e ele chegando ao serviço público agrega-se às responsabilidades civil e penal que ele já trazia do seu quadro natural e agrega-se aí agora a responsabilidade disciplinar. Então, o direito disciplinar vai tratar justamente disso, promover através dos mecanismos de prevenção ou então dos mecanismos de repressão disciplinar a regularidade da atividade pública. Então, o serviço público precisa dessa regularidade. E o ser humano ele é carente disso, ele precisa de um controle. Todos nós precisamos de controle. E a atividade pública, da mesma forma e até com mais importância, porque a administração tutela interesses coletivos e nós precisamos estabelecer esses padrões. Então, o direito disciplinar promove a regularidade do serviço público através dos seus mecanismos de prevenção e promove também a regularidade da atividade pública através dos seus instrumentos de repressão. E qual que é a diferença? A gente ouve falar das duas coisas, né? Processo administrativo disciplinar e sindicância. A diferença qual é? A diferença consiste na eleição da via processual adequada. Quando o servidor pratica uma conduta, que essa conduta sugere a possibilidade dele ser sancionado com uma sanção diversa da sanção demissionária, das sanções capitais, essa materialidade ela é comportada num instrumento processual que se chama sindicância. Essa sindicância pode ser uma sindicância investigativa ou pode ser uma sindicância acusatória, contraditória, em que o servidor responde perante uma comissão e eventualmente é sancionado. O PAD, ele é como se fosse uma sindicância com maior capacidade de solução. Então, o PAD é instaurado normalmente para apurar faltas graves, faltas que, eventualmente, ao final da instrução processual, quando se afere realmente a responsabilidade do servidor, ele possa estar sujeito a sanções capitais, a sanção demissionária, ou a cassação da aposentadoria, ou a destituição da função comissionada, do cargo comissionado. Então, o PAD é como se fosse uma sindicância com maior capacidade. A sindicância é possível ser conduzida apenas por um servidor, como sindicante, e o PAD precisa compor uma comissão de no mínimo 3 servidores. Então, tem pré-requisitos para a composição do PAD com relação à condição hierárquica ou à condição intelectual do servidor implicado nesse processo e a comissão. Então, na verdade, são 2 processos, são 2 categorias processuais que se propõem, ao final, aferindo a responsabilidade do servidor a sugerir a aplicação de sanção disciplinar. Contudo, a sindicância não tem a capacidade de influenciar na imposição de uma sanção capital. Ela só poderia influenciar na sanção de advertência, na sanção de suspensão, ou então para a aplicação da sanção demissionária ou as demais sanções capitais, é necessária a instalação do PAD. E quais são os passos do PAD? Em linhas gerais, como é que se desenrola esse processo do início até o fim? Bom, você perguntou se havia essa diferença entre a sindicância e o PAD. Sim. Quando você se depara com uma situação de interesse disciplinar, em que a administração reúne ali os conectivos pré-processuais de autoria, definiu materialidade, e essa materialidade entende a administração que ela comporta numa sindicância, instaura-se a sindicância. E a sindicância tem toda uma instrução processual em que é garantida a ampla defesa, é garantido o contraditório e a ampla defesa, e o servidor, ao longo dessa instrução processual, tenta fazer frente à acusação que a administração lhe propõe. Quando você tem um PAD, não necessariamente você precisa ter uma sindicância antes.
A sindicância não é condição de procedibilidade para o PAD. Se a falta disciplinar, se a densidade da falta disciplinar aferida pela administração já demonstra para a administração que a dimensão dessa materialidade não é comportada numa sindicância, instaura-se um PAD, instaura-se um processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo disciplinar se desenvolve da mesma forma da sindicância, mas dividido didaticamente em instrução, defesa e julgamento. São as fases do inquérito administrativo, que é como se fosse o centro do PAD. O centro de convencimento através das provas do lastro probatório do PAD estão centrados. Eu tenho uma portaria que inicia o PAD, que define qual é o raio apuratório, o que é que a comissão vai investigar, baseado naquilo que foi levantado na investigação preliminar, se for o caso, e ao longo disso a instrução trabalha o processo. Trabalha o processo disciplinar. E ao final temos o julgamento, e esse julgamento ele é procedido pela mesma autoridade que determina a instauração do PAD, via de regra é pela mesma autoridade, porque é possível que ao final do PAD, ou na instrução do PAD, a autoridade que determinou a instauração seja demonstrado, por exemplo, que ele está sujeito aos efeitos dos institutos da suspeição ou do impedimento. Então, ele instaurou o PAD, mas ele não é legitimado para julgar. Então, via de regra, quem julga um processo administrativo disciplinar é a autoridade que determina a instauração, mas isso na regra, porque a exceção pode comportar esses incidentes processuais da suspeição e do impedimento. Com relação à sanção, começa com uma advertência? Começa com a advertência, depois vai a suspensão, que pode ser até 60 dias, e depois eu vou para a sanção de demissão, da cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ou eu vou para a destituição do cargo em comissão ou da função comissionada. São as escalas na Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Alguém que pode estar nos ouvindo nos estados, agora que estará nos ouvindo nos estados, que está sob a égide de outros estatutos, lá existem outras sanções, existe a repreensão, alguns não têm a destituição do cargo em comissão. A 8.112 tem a previsão da destituição do cargo em comissão, mas tem alguns estatutos pelo país que não tem a previsão dessa sanção. E a aplicação da sanção é cumprimento da legalidade estrita. A administração não pode impor sanção diversa daquela que está prevista no estatuto. Então, por exemplo, nós temos estatutos como a exemplo do Código de Ética dos Militares de Minas Gerais. O Código de Ética dos Militares de Minas Gerais prevê a remoção compulsória como uma sanção disciplinar. Você não pode pensar em remover compulsoriamente um servidor público civil da União, porque no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que é a Lei 8.112, não tem a previsão da remoção compulsória. Então, a administração só pode fazer, a título de aplicação de sanção, o que está expressamente previsto na norma. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o professor Juarez Júnior, falando sobre a carreira dele no direito. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. No primeiro bloco do programa, nós falamos com o professor Juarez Júnior sobre algumas questões da aplicação do processo administrativo disciplinar. Agora é hora do professor falar um pouquinho sobre a carreira dele. Professor, direito disciplinar, como é que chegou isso na vida do senhor? Direito disciplinar chegou na minha vida, você falou no início que eu sou oficial da Polícia Militar, sou major da PM lá no estado do Ceará. E como é que chegou o direito disciplinar? Eu tive a oportunidade de, em 2006, ir trabalhar na Corregedoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública do estado do Ceará. E cheguei lá na Corregedoria, e nessa chegada minha na Corregedoria, eu tive ainda uma sorte maior de, logo com a mudança de governo na época, assumiu a titularidade dessa Corregedoria o professor José Armando da Costa, que é um dos cardeais do direito disciplinar do Brasil. Se não for o Papa, acredito que ele seja o Papa, assim é considerado. Inclusive é um dos livros que nós vamos falar já sobre ele. O professor José Armando da Costa foi ser o corregedor-geral dos órgãos de segurança pública e me convidou para ser o seu chefe de gabinete. Então eu passei passei 4 anos nesse cargo lá com o professor José Armando da Costa, e ele praticamente que em doses, não vou dizer homeopáticas, porque eram muito fortes as doses de direito disciplinar, eu tomava aula de direito disciplinar o dia todo.
Então, querendo ou não querendo, querendo né, ou não querendo. Ele fez questão, nossas salas eram conjugadas, eu lembro bem, que eram conjugadas, e ele fez questão de não ter, de manter a porta aberta entre as nossas duas salas. Então, eu tanto aprendia com ele quando eu estava despachando com ele, ou tratando um tema, quando ele estava tratando com alguém, porque eu ouvia tudo que ele falava, explicando a temática e tudo, porque ele gosta muito de dar aula, e eu tive essa felicidade. Então, o direito disciplinar chegou para mim nessa fase, ali no ano 2006, 2007, mais ou menos, quando começou esse trajeto. E daí para cá eu me apaixonei pelo tema, é um tema muito interessante, que diz respeito a essa regularidade do serviço público, e como servidor público que eu sou, eu acho que é necessário a gente aprimorar realmente o estudo nessa temática do controle interno da administração pública. Foi aí que eu me apaixonei. Se apaixonou e não quis mais sair, né, professor? Não quis mais sair. E hoje tenta expandir esse conhecimento para que as pessoas se interessem, né, os operadores do direito. Eu digo até que quando eu estou dando alguma palestra, uma conferência, ou estou dando aula mesmo, eu digo, olha, eu não sou professor de nada. Na verdade, eu não sei, fala professor, eu acho interessante. Eu não sou professor de nada, eu sou apenas um servidor público que trabalha há muito tempo com esse tema, que eu já vi muita coisa dar certo, já vi muita coisa dar errada, e eu tentei sistematizar esse aprendizado, né, com todo o ensinamento dos colegas doutrinadores em direito disciplinar que estão espalhados aí pelo Brasil, e a gente tenta repassar essa experiência, essa vivência sobre a temática do direito disciplinar, e com essa veia do professor, porque é uma coisa que eu gosto muito e tal. Eu estou saindo da atividade da Polícia Militar no próximo ano, e a partir do próximo ano eu vou trabalhar ainda mais, com mais intensidade, porque hoje não dá para conciliar totalmente. Vai ter mais tempo, né? Vou ter mais tempo ainda para desenvolver a atividade docente na área do direito disciplinar. Mas é o meu tema de paixão, é o direito disciplinar. Eu estudo direito disciplinar praticamente toda hora. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, até porque o senhor tem propriedade para isso. Hoje, o recém-formando, né, aquela pessoa que conclui o curso de direito, é realidade, ele não teve uma formação específica nessa questão do direito disciplinar. O senhor acha que isso influencia no trabalho depois, na defesa? Esse detalhe com relação à formação acadêmica no tema do direito disciplinar é uma preocupação. Essa preocupação é que na matriz curricular mínima dos cursos de direito das universidades públicas do Brasil não existe a obrigatoriedade da disciplina Direito e Processo Administrativo Disciplinar. Então, ela não está presente de forma obrigatória e destacada. Então, o direito disciplinar, o acadêmico das universidades, ele vai ter uma proximidade com isso numa abordagem feita pelo professor de Direito Administrativo, que certamente não vai passar ali dos 5, 10 minutos que ele vai falar sobre aquilo, porque a importância da temática do direito administrativo, quer seja substantivo ou processual, vai estar nas relações das licitações, das relações dos bens públicos, outras temáticas também tão importantes para a sustentação da administração. Mas o direito disciplinar em si, ele ainda não ganhou a notoriedade necessária. Então, quando você tem um estudante recém-formado da academia, da universidade, e ele faz o seu exame da ordem, dos advogados, e obtém a sua carteirinha vermelha, ele pode ser surpreendido com uma contratação por parte de um servidor público para defendê-lo num PAD. E a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar o que é PAD, que ele não entendeu ainda o que é isso. Um PAD, uma sindicância. Como é que funciona isso? Normalmente há uma tendência a se levar os conceitos de direito penal para solucionar as questões do PAD, mas isso não é o suficiente, porque o PAD tem princípios que são intrínsecos a ele e você não vai identificar esses princípios trazendo de empréstimo os princípios do direito penal e muito menos do direito civil. Então há uma necessidade premente de que se reveja a matriz curricular mínima dos cursos de direito das universidades públicas brasileiras para colocar como disciplina obrigatória o direito e o processo administrativo disciplinar. Então, como o serviço público está crescendo, é preciso que tanto os operadores, os servidores públicos tenham conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, do manejo do processo disciplinar, como os operadores do direito que vão interagir nessa seara precisam conhecer dessa temática. Professor, explica para a gente como é que é o modelo de correição no Ceará. Ele se diferencia do restante do país? Como é que é único? O modelo de correição na área da segurança pública, não é o modelo de correição do Ceará geral. No Ceará nós temos um modelo interessante. Até 1997,
o Estado do Ceará, na área de segurança pública, ele tinha, cada uma das forças policiais tinha a sua corregedoria. Então, a PM tinha a sua, o bombeiro tinha a sua corregedoria, cada um tinha a sua corregedoria. Separadamente, né? Cada um tinha a sua corregedoria interna. Em 1997, por conta de uns casos emblemáticos, né, que mexeu com corrupção, com tráfico de drogas, lá no Estado do Ceará, o governo da época resolveu extinguir essas corregedorias nos órgãos e criou uma corregedoria geral unificada dentro da Secretaria de Segurança Pública, Sim. mas como órgão de assessoramento do secretário. Então havia ainda uma vinculação dessa corregedoria com a Secretaria de Segurança. Em 2011, o governo da época também, passando por um outro momento, né, uma casuística, ele resolveu avançar ainda mais. Então, hoje, o controle disciplinar interno das forças de segurança do Estado do Ceará são realizados por uma Secretaria de Estado, totalmente separada, desligada totalmente dos órgãos de segurança. Então, ela é titularizada por uma pessoa que não integra os quadros da segurança. Essa pessoa, esse titular é um secretário de Estado, e esse secretário de Estado responde diretamente ao governador. Ele não tem nenhuma subordinação ao secretário de Segurança, aos comandantes da polícia, ou da Polícia Militar, dos Bombeiros, ou delegado-geral. Então, o secretário de Estado da Controladoria Geral de Disciplina, que é o órgão que eu estou atualmente como secretário executivo, de lá da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário, é uma secretaria que cuida de outras duas. Ela cuida da disciplina interna da Secretaria de Segurança e de todas as suas vinculadas e cuida da Secretaria de Justiça. Então, é um órgão bem complexo, né, que tem normativos processuais próprios e que trata da temática disciplinar dessas forças com a máxima transparência, com a máxima isenção, sem prestar contas aos órgãos do que está fazendo e voltado simplesmente à aplicação da justiça nos casos concretos que envolvem a segurança pública do Estado do Ceará. É realmente, como você falou, um modelo único, não tem lugar nenhum no país. Não tem nenhum Estado da Federação que esse modelo de uma Controladoria Geral de Disciplina, totalmente apartada do sistema de segurança e com autonomia administrativa e financeira, respondendo diretamente ao governador do Estado. Professor, a próxima pergunta seria se esse modelo, acredito que o senhor já falou em transparência, né? Ele torna a investigação do PAD mais efetiva? Torna mais efetiva porque ela torna mais efetiva e como foi estabelecido alguns padrões de roteiro, de sistematização do processo administrativo, então há uma possibilidade de fiscalização maior por parte da sociedade, porque o processo ele recebe um protocolo e esse protocolo é um protocolo geral. E isso entra num sistema de busca pela internet, em que qualquer pessoa pode acessar através do número daquele protocolo do processo e ver em quais etapas o processo está se desenvolvendo. É possível se monitorar isso. Então, trouxe muito mais transparência com relação a essa atividade. E o fato de que você não tem que responder perante os seus gestores, por exemplo, eu sou major da Polícia Militar. Então, você, com certeza, e os nossos telespectadores têm conhecimento que o major da polícia, o major militar, ele está, nas polícias, ele está 2 casas abaixo do último posto, porque depois do major tem o tenente-coronel e depois tem o coronel. Mas, embora eu ainda seja major, como eu estou exercendo um cargo civil, que é o de secretário executivo, não há nenhuma relação de subordinação do major Juarez com o comandante-geral da Polícia Militar. Nenhuma. Não há nenhuma ligação de hierarquia ou de subordinação, porque eu integro um órgão que é completamente apartado do sistema de segurança, que só trata dos temas disciplinares dessas forças. Então, é muito interessante o modelo. Ok. Professor, o senhor continua aqui no estúdio, daqui a pouco o senhor vai trazer dicas de bibliografia. Olha só, e o professor não trouxe 2, 3 livros, não. Olha só a quantidade de sugestões. Não perca, é só um instante. O Saber Direito Debate está de volta, aquele momento agora tão esperado, dicas de bibliografias. O professor Juarez trouxe várias sugestões. Olha só, a primeira delas, José Armando da Costa, Processo Administrativo Disciplinar, Teoria e Prática. O professor José Armando da Costa foi quem influenciou a minha chegada no direito disciplinar. Ele é cearense, lá de Aracati, no Ceará, e ele é um estudioso da área do direito disciplinar desde os anos 80. Então,
ele escreve muito sobre direito disciplinar, ele é reverenciado por todos os demais autores que eu vou falar aqui, que eu trouxe os livros, do professor José Armando da Costa. Eu reputo a esse cidadão cearense tudo o que eu tenho tentado avançar em termos de direito disciplinar ao professor José Armando da Costa. Essa aqui é só uma das obras dele, eu queria trazer todas, mas ele não dava... Ele que influenciou o professor Juarez, né, professor? Não dava para trazer todas, mas essa daqui é uma das obras que ela me envaidece muito, porque o professor José Armando da Costa tem uma passagem dessa obra dele, que ele faz inclusive uma citação de um artigo meu. Então, eu tenho essa obra aqui como o mais especial de todas, porque essa obra, ele incorporou ao entendimento dele um pensamento que eu tenho sobre a súmula vinculante número 5, sobre a presença do advogado no processo disciplinar ou não, ele colocou aqui na obra dele. Eu achei muito interessante. Professor, Armando da Costa. E aqui está teoria e prática. Na prática, teoria o aluno entende mesmo, né? Aquela linguagem simples. Ele tem livros que tratam da teoria especificamente, em que você precisa compreender os aspectos teóricos e tudo, mas essa obra dele em especial, ele agrega a teoria do direito disciplinar e a prática processual também. Certo. Vamos para a segunda sugestão, de Bacelar Filho, Romeu Felipe, processo administrativo disciplinar. O professor Romeu Felipe Bacelar, é lá do Paraná, é um grande catedrático da área do processo administrativo disciplinar, é imprescindível que se busque o conhecimento na obra do professor Romeu Felipe Bacelar. Certo. Vamos para curso de Direito Disciplinar Militar. Jorge César de Assis, da simples transgressão ao processo administrativo. O professor Jorge César de Assis é promotor da Justiça Militar da União, ele exerce as suas atividades no estado do Rio Grande do Sul, ele é uma referência na área do direito disciplinar, quando o tema é especificamente disciplinar. Professor, no caso, uma curiosidade, no caso do processo administrativo militar, né? A coisa é mais rígida, como sempre a gente acha, a investigação é mais dura, é mais, digamos assim, a sanção é pior do que para um outro tipo de servidor? A diferença do direito disciplinar militar para o direito disciplinar civil com relação ao tema das sanções disciplinares é porque o direito disciplinar comporta sanções privativas de liberdade. Sim. Então, um militar pode ser sancionado a ser confinado a um quartel para cumprir um determinado tempo de punição. Seriam as permanências disciplinares ou as custódias disciplinares. Enquanto isso, nós não temos essa modalidade punitiva na legislação civil. Mas o cuidado, o zelo que se tem no processo disciplinar militar ou civil é praticamente o mesmo. O militar apenas ele vai se prender a uma legislação substantiva que é mais rigorosa. Em termos processuais é praticamente o mesmo, mas em termos substantivos se cobra mais da conduta do militar do que se cobra do civil, das carreiras civis. Mas o processo acaba tendo o mesmo formalismo moderado, a mesma influência do devido processo legal. Não há tanta distinção, não. Vai ter uma distinção também com relação à nominação. Certo. O PAD militar chama-se Conselho de Justificação para os oficiais e chama Conselho de Disciplina para as praças, que são de soldado até subtenente. Na verdade, isso é um PAD. Entendi. Mas para os oficiais chama Conselho de Justificação e para as praças chama Conselho de Disciplina. Okay. Mas se trouxesse isso para o linguajar do civil, seria um PAD, todos dois. PAD normal, todos né? dois seriam PAD. Tá Entendi. Entendendo? Vamos para o próximo. Mauro Roberto Gomes de Matos, Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, já na segunda edição. O professor Mauro Roberto Gomes de Matos é um advogado que exerce suas atividades no Rio de Janeiro, é uma das maiores autoridades em direito disciplinar que existe nesse país. É um grande tratadista, ele trata do direito disciplinar sob o ponto de vista especialmente teórico, mas com muita conformação prática também. Tem outras obras dele que comentam a Lei 8.112, né? Tem uma obra dele, essa obra está bem volumosa, né? Ele tem uma que é mais ou menos o dobro dessa, que ele fala da 8.112, comentadíssima. Então, é um autor que eu não me aparto, nós temos relações de amizade, eu estou sempre consultando e conversando com o Mauro, lá no Rio de Janeiro, para ele me orientar em muita coisa, preciso muito desse autor. Pois é, e olha, você que está se preparando para um concurso jurídico também, olha só o que o professor trouxe. Léo da Silva Alves, Direito Disciplinar para concursos jurídicos. Um guia, né, professor? Um guia. O professor Léo da Silva Alves
a exemplo do professor Mauro Roberto Gomes de Matos, tem muita estrada no direito disciplinar e é uma referência para os corregedores do país. O professor Léo, ele viaja o Brasil todo, ele dissemina essa cultura do direito disciplinar pelo país todo. E foi o autor que trouxe para o direito disciplinar brasileiro as soluções alternativas ao processo disciplinar. Então, ele tem uma visão muito proficiente com relação a essa viabilidade alternativa de solucionar as demandas disciplinar sem enveredar pela via processual. O professor Léo da Silva Alves nos ensina a cada gesto dele, porque ele é um doutrinador à frente do seu tempo. Então, ele pensa no direito disciplinar como um fenômeno mesmo e nos ajuda a cada dia. E é aqui de Brasília. E, por fim, mais uma sugestão, Vadmecum de jurisprudência. STF e STJ, julgados relevantes comentados. Tudo que o operador do direito, o estudante precisa com relação às decisões relacionadas ao direito, né, disciplinar. Sim, não só o direito disciplinar. Isso aí foi uma obra organizada pela minha querida professora Tânia Faga, lá de São Paulo, e ela reuniu alguns professores de diversas áreas do direito e me colocou aí, me convidou para fazer o comentário sobre a jurisprudência do STJ e do STF sobre o tema de direito militar. Então, nessa obra aí, quando você quer verificar decisões jurisprudenciais e quais são os comentários, não só de direito disciplinar, mas de várias áreas do direito. Várias áreas. E eu participo dessa obra aí como comentarista da jurisprudência do STJ e do STF sobre o tema do direito militar, especialmente do direito militar. Professor Juarez, o tempo é curto, se desse a gente ficaria aqui mais algumas horas conversando. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade e estou a dispor, sempre. Ok, o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada a você pela companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você pode também acompanhar a programação pelo site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.